Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista a profissional Daiane Rigo. Daiane é formada em administração de empresas, em nível de pós-graduação. Ela fez também um curso de especialização em administração de negócios nos Estados Unidos. Ela é graduada em Química e fez também um curso técnico em plásticos. Ela fala inglês, ela empreendeu uma carreira em empresas, grandes empresas multinacionais do setor químico, como por exemplo a BASF e mais recentemente a Rhodia, onde ela desenvolveu, onde ela ocupou, melhor dizendo, uma posição na área comercial técnica. Uma moça preparada, uma moça agradável, uma moça que apresenta grandes resultados ao longo de sua carreira. Muito bem-vindo, Daiane, ao clipe do Gutenberg. Obrigada, Gutenberg. O prazer é todo meu. Está preparada para as nossas perguntas? Sim, preparada. Ótimo. Eu gostaria inicialmente que você falasse um pouco sobre essa sua carreira profissional. Gutenberg, eu tenho uma ampla experiência em multinacionais químicas. Comecei trabalhando ainda como estagiária numa multinacional que se chamava Advanced Elastomer Systems, que era uma joint venture entre duas gigantes químicas que eram a Monsanto e a ExxonMobil. E naquela época eu entrei para fazer assistência técnica, dando suporte às pessoas da área comercial. E eu ia com eles aos clientes e fazia toda a recomendação das propriedades do produto, como poderia ser aplicado, do processo, acompanhava tryouts e inclusive assim, foi uma experiência bastante interessante, porque a Advanced ela tinha naquela época um laboratório bastante completo, que era um laboratório que além do laboratório de ensaios físicos e químicos também tinha máquinas industriais, né? Então tinha injetoras, tinha extrusão de perfil e que eu podia virar também para fazer uma calandragem, tinha a parte de sopro e todos os seus periféricos. E isso assim, para minha aprendizagem técnica foi bastante interessante porque naquela época eu cheguei a desmontar essas máquinas, então assim eu tenho um profundo conhecimento que vem justamente daí. E isso passa uma confiança muito grande quando eu converso com os clientes hoje, quando eu estou desenvolvendo novos mercados. Bom, eu fiquei lá por 8 anos e meio e de lá eu saí para ir para a BASF. Na BASF eu agreguei a parte comercial e a parte de desenvolvimento de mercado, porque ela não era como tinha uma estrutura na Advanced que era separado a parte comercial e técnica. Então, na BASF nós fazíamos tudo, né? Tinha tanto a parte técnica como a parte comercial, como o desenvolvimento do mercado, tudo centralizado na mesma pessoa. Lá eu trabalhei também com materiais plásticos, principalmente com TPU, que é um poliuretano termoplástico. E eu trabalhei em vários mercados, passei tanto pela área de bens de consumo, principalmente a área calçadista, onde até por minha contribuição se tornou uma área muito importante para a TPU dentro da BASF naquela época, mas também trabalhei com outros mercados como o mercado industrial, a parte ferroviária, parte de mineração, tubos pneumáticos, enfim, até a parte de não tecidos elásticos. Então assim, eu tive uma ampla experiência no desenvolvimento de mercados nessa época. E o que é interessante falar é que a BASF assim, é uma empresa fantástica, né? Então, eu fiquei lá por 12 anos e meio e a BASF ela tem os treinamentos internos para a área comercial e a área de marketing, que são treinamentos muito importantes e que capacitam muito os seus profissionais para atender esses diversos mercados, né? E saber como se posicionar. Bom, depois que eu saí da BASF, eu passei um breve período numa distribuição, numa empresa que se chama Bisterfeld, que também é uma multinacional alemã, e que foi importante também para a minha carreira, apesar do pouco tempo que eu passei lá, mas porque lá
aprendi como lidar com vários produtos ao mesmo tempo, que é característico de uma distribuição, e também aprendi como conseguir ter a visão do outro lado, né? Não dos fornecedores de matéria-prima, mas dos distribuidores, como é que eles lidam com o mercado, que é um tipo de atuação bem diferente do que os fornecedores têm. E isso foi importante para mim, porque tanto quando eu trabalhei na Basso e quanto quando eu fui eu trabalhei na Solvay, eu atendia também os distribuidores. Então essa experiência para mim foi muito rica. E saindo de lá, eu fui para a Solvay, onde até você citou Ródia, mas deixa eu só esclarecer que a Ródia, ela pertence ao grupo Solvay, né? Isso, então algumas vezes as pessoas falam Ródia, às vezes falam Solvay, mas é o grupo Solvay. E eu trabalhava lá na GBO Specialty Polymers, e como o próprio nome já diz, né, são especialidades poliméricas. E aí a minha experiência na Bisterfeld me ajudou também, porque na Specialty Polymers, na Solvay, são 35 linhas de produtos, né? Então a gente precisa saber lidar com todos esses produtos que são bem diferentes um do outro e saber colocá-los no mercado e desenvolvê-los, né? Então também agregou isso para a minha carreira, e lá na Solvay eu trabalhei fazendo exatamente isso, desenvolvendo os produtos e os mercados, e lá a estrutura já era um pouco mais diferente, né? Então tinha uma estrutura técnica também para dar o suporte, até por causa dessa complexidade toda de produtos. E aí foi isso, eu fiquei lá os 4 anos e, em resumo, essa é a minha carreira até agora. Muito bom. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, e temos também as nossas virtudes. Em geral, nós procuramos descobrir quais são as vulnerabilidades. Nós comumente vamos pelo lado negativo, para poder descobrir quais são os defeitos que aquele outro profissional, não importa o sexo, a cidadania, a etnia, tem. No nosso caso aqui, eu prefiro saber de você o seguinte: quais são as suas qualidades ou virtudes mais importantes como uma profissional da área comercial, técnica, com esse cabedal de conhecimento, com esses anos de experiência, tendo passado por várias indústrias, com organizações, com culturas diferentes? Ok. Eu acredito que as minhas maiores virtudes sejam justamente a minha experiência técnica e comercial, que é algo bem diferenciado, né? Eu até não esqueci de citar, mas na Solvay também existem esse tipo de treinamento interno para a área comercial e de marketing, né? Então, assim, eu sempre me mantive muito atualizada na minha área de atuação. E esse é o meu diferencial hoje, a minha experiência técnica e comercial, mas também tenho outras virtudes, que eu sou uma pessoa assim, bastante determinada. Eu consigo assim, me reinventar e consigo atender vários mercados ao mesmo tempo, e quem está na área comercial sabe que para cada mercado existe uma linguagem específica que deve ser falada, então eu consigo entender isso muito bem, criar uma empatia com os clientes e com isso saber colocar soluções para os clientes, né? O que é bastante importante, porque hoje nós temos que focar muito no cliente e oferecer para eles não um produto, mas uma solução que agregue valor para a sua indústria. Muito interessante, muito interessante. Agora, você começou recentemente, há poucos dias aí, a sua transição de carreira, como eu costumo dizer, a sua caminhada no deserto. Eu gostaria de saber que, nesse início de carreira, que tipo de empresa você está procurando para trabalhar? Nacional, multinacional? Qual setor que lhe deixa mais vibrante? Então, a questão de ser nacional ou multinacional, apesar de eu ter trabalhado até agora só em indústrias multinacionais, não é? Mas para mim independe de ser nacional ou multinacional. O que vai importar mais é o tipo de oportunidade que vai me oferecer e o quanto isso vai me desafiar, porque os desafios também acabam me mantendo motivada. Eu procuro a princípio empresas químicas, preferencialmente
que trabalhem com materiais plásticos, mas isso não é exclusivo, porque de repente podem aparecer outras oportunidades que também sejam interessantes. E nessas empresas o que eu busco também é que tenham valores muito próximos aos meus, né? Que sejam empresas que saibam respeitar os seus colaboradores, que saibam respeitar os seus clientes, que cuidem do meio ambiente, que sigam a legislação, então que tenham esse tipo de valores que todas as empresas com as quais eu trabalhei até hoje têm e que eu prezo muito. Então basicamente assim, eu vou até citar uma frase do Max Geringer, né, que ele costuma falar que o emprego ideal é aquele que traz a realização financeira e pessoal, porque um sem o outro eles não conseguem motivar a pessoa, né? Então isso é muito importante. É isso mesmo. Agora, uma última pergunta para você. Nós estamos falando para uma quantidade enorme de pessoas aí. Na verdade, até poderiam dizer que estamos falando para o mundo, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte: à luz dessa sua experiência, da sua competência, de seus conhecimentos, de seus relacionamentos nesse mundo químico plástico, eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores por que uma organização, como você já falou, pode ser nacional, pode ser multinacional, o interessante é que ela ofereça a você a oportunidade de você aprender, de você crescer, de você dar uma contribuição e até mesmo de você encontrar a própria felicidade. Apesar de que a felicidade é uma porta que se abre de dentro para fora, nós sabemos que o ambiente de trabalho, a natureza do negócio, as pessoas com as quais nós trabalhamos, elas podem impactar positiva ou negativamente em nossas carreiras. Então, eu gostaria que você dissesse para aquelas pessoas que nos escutam e nos veem, por que uma empresa deveria lhe contratar? Okay. Sabe que você falou assim, uma coisa muito interessante, né? Que me levou a pensar sobre algo que assim, eu durante esses dias, para não ficar parada, porque apesar de serem poucos dias, mas eu não sou uma pessoa de ficar parada, né? Então eu tenho feito muitos cursos online e cursos de desenvolvimento pessoal, não é? E assim, a maioria dos cursos que você for fazer atualmente fala da busca do propósito pessoal e o quanto isso é importante. Com certeza. Então assim, o meu propósito, quando eu refleti sobre isso, fui levada por esses cursos, eu cheguei à conclusão que o meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E o que eu posso fazer muito bem na minha profissão, porque trabalhando na área comercial eu consigo ajudar os meus clientes com o meu conhecimento, fazendo com que eles, encontrando soluções e fazendo com que eles agreguem valor aos seus negócios, né? E, bom, aí fazendo isso eu já estou ajudando os dois lados, né? Tanto o cliente quanto a empresa onde eu trabalho. E isso, na verdade, é uma bola de neve, assim, do bem, né? Porque quando as pessoas consomem, elas acabam girando a economia e girando a economia acabam também proporcionando qualidade de vida para outras pessoas que não estão diretamente ligadas a isso, né? Mas eu acho que eu fugi um pouco da sua questão. Bom, eu estou buscando, assim, me recolocar no mercado e o que as empresas podem contar comigo e por que elas devem me contratar é justamente pela minha determinação, pela minha experiência, porque eu sou uma pessoa que me adapto facilmente aos diversos mercados e tenho experiência em fazer isso. Eu consigo me relacionar muito bem com os clientes justamente por causa desse conhecimento e levando soluções aos clientes. Eu tenho muito foco em fazer isso e com isso eu aumento e melhoro o relacionamento entre as empresas. Isso também gera fidelidade dos clientes. Então, assim, por causa de toda essa experiência, por causa da minha determinação e da energia que eu tenho para trabalhar com isso, com certeza eu vou agregar muito valor à empresa. Muito bom. Então, se você é um diretor de recursos humanos ou uma diretora, um gerente, se você é uma gerente de Talent Acquisition e deseja recrutar
uma profissional com a experiência da Daiane Rigo, eu sugiro que você aborde a Gutenberg Consultores e nós teremos o maior prazer em submeter o seu currículo à sua atenção, pois ela é verdadeiramente uma jovem profissional extremamente qualificada e eu tenho plena certeza que ao recomendá-la, a sua organização não ficará decepcionado ou decepcionada com a sua contratação. Portanto, nos aborde. Se você está nos vendo pela primeira vez, eu quero que você saiba que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coach executivo, planejamento de pré-aposentadoria, entre outras atividades. E nós existimos para lhe servir, para fazer com que todas aquelas pessoas que passam pelos nossos escritórios, elas saiam melhores do que elas entraram em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido mental, psicoemocional, familiar, espiritual e até mesmo financeiro. Portanto, nos aborde. O nosso e-mail é macedo@gutenberg.com.br e o nosso site, que está à sua disposição, é o www.gutenberg.com.br. Daiane, eu tive grande prazer em entrevistá-la. Eu quero agradecê-la pelo seu tempo. Como já disse para as pessoas que nos veem e nos escutam, que você é uma profissional extremamente bem qualificada e que você está preparada para recomeçar as suas atividades. Apesar de que você está há pouco tempo, como já me referi, em sua transição de carreira. Tenho certeza que, a despeito do mercado, você estará em breve recolocada. Mais uma vez, muito obrigado. Infelizmente, não pudemos nos tocar em função dessa pandemia cruel que nos afasta, que nos separa, principalmente o Gutenberg, que tem a mania de abraçar, tem a mania de apertar as mãos, que sou muito próximo dos meus clientes. Mas, e para você, pelo seu tempo, pela sua paciência, eu quero agradecer. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!